Aliás, eu ia dar uma boa noite para o Alexandre, mas sumiu a imagem dele, agora voltou. Alexandre, que prazer te receber aqui, rapaz. Boa noite. Eu vou confidenciar uma coisa a você. Bom, primeiro que você goza de um prestígio muito grande aqui, porque nós quatro, eu, o Gomide, o Grice e o Ale, que tá lá no estúdio, a gente te admira muito, mas o Grice, Vinícius Grice, é um grande fã, e é verdade o que eu tô dizendo, é um grande fã, te defende muito nas discussões, te defende muito nas redes sociais. Vinícius talvez seja o maior fã que tem no futebol. O Ale também. Viu, Alexandre? Aqui, essa noite você tá muito bem. Um abraço, obrigado. Boa noite, eu agradeço. Inclusive, até um dos motivos de eu estar falando com vocês aí, porque eu não gosto muito de estar num clube e estar relembrando coisas do outro clube. Eu sei que é bacana, é o que a gente leva para nossa vida, são os títulos, são as glórias, né, as vitórias. Mas esse é um dos motivos de eu estar falando com vocês, que eu sei o carinho que vocês têm por mim aí. Então, obrigado, tô aí de coração aberto. Muito bem. Gris, falei verdade, né, Gris? Você defende muito e defende mesmo depois da saída do Alexandre aqui do Atlético, você continuou o defendendo e muito. Tudo bem, Gris? Boa noite. Tudo bem, Everton? Boa noite a todos, boa noite especial pro Alexandre. Confesso que sou um grande fã do futebol do Alexandre. Teve uma experiência já nas redes sociais, a gente sabe como é que funciona a rede social ultimamente, né? O pessoal não tem muita paciência, às vezes não entende muito brincadeira. Eu não me lembro qual foi o jogador agora, mas certa vez algum time aqui de Belo Horizonte, recente agora, contratou algum centroavante, que eu não me lembro quem que era, mas era um grande centroavante, não lembro se foi o Fred agora quando ele voltou para o Atlético, acho que foi o Fred quando voltou para o Atlético, centroavante de seleção brasileira, um grande jogador. E aí alguém me perguntou lá no Twitter, e aí, Vinícius, o que você acha do Atlético contratar o Fred? E aí eu brinquei e falei assim, o Alexandre sem ar-condicionado, porque gosto mesmo do Alexandre. E aí o pessoal todo começou a achar que eu estava querendo desfazer da contratação do Fred, sabe? Como se eu estivesse falando que o Fred tinha sido uma contratação ruim, nada disso. E aí depois, o pessoal que já me segue há mais tempo, que sabe que eu gosto do futebol do Alexandre, sempre gostei, começou a entrar e defender, mas deu uma confusão danada. O Alexandre tá me devendo aí umas 3 noites de sono, dessa dor de cabeça. Mas, particularmente, acho que o Alexandre foi um grande centroavante, ainda é um grande centroavante, mas que dizer... Pode falar, Alexandre. Eu agradeço muito a sua defesa aí, agradeço o carinho aí que você tem por mim. Gostaria muito de ter voltado para o Atlético, em alguns momentos também, quando foi citado o meu nome aí, hoje no futebol brasileiro estão preferindo criança para correr do que os experientes para jogar futebol. Então a idade pesou um pouco e acabou não dando certo a minha volta, mas eu te agradeço já de antemão aí, agradeço pessoalmente a você aí pelo carinho. Até porque imagino que você aqui, por exemplo, vou até citar recentemente um atacante que ainda é do Atlético, quer dizer, não é mais porque o São Paulo não vai querer contar com ele, né? Você aqui no lugar do oficialmente Santos, ainda é, né? Oficialmente ainda é, mas o São Paulo já demonstrou que não quer. Você certamente no lugar do de Santo aqui teria feito mais, né? E aí é só apenas uma comparação de qualidade de jogador e nada mais que isso. Ô, Alexandre, ontem inclusive o torcedor atleticano, que é um maluco completo, né? Ontem inclusive reprisaram a final da Libertadores aqui e a turma soltou foguete, parecia que o Atlético tinha sido campeão ontem da Libertadores, um negócio impressionante. Cara, e é impressionante como também você por onde passa, deixa um legado, né? E aqui você foi importante, você foi campeão, você vai empilhando títulos, empilhando artilharias e continua jogando e continua se cuidando. E ontem foi mais uma vez o torcedor, aliás, eu trabalhei naquele jogo, narrei, e ontem que eu fui assistir novamente, eu não tinha visto até então, e você teve a chance do gol ali no finalzinho, deu aquela cavadinha, eu tava assim com uma pessoa que outra falou, pô, por que não encheu um bico ali e deu só uma cavadinha? Mas você deixou um legado bacana, a torcida te respeita muito aqui, viu, Alexandre? Nessa pandemia aí, já passou bastante vezes, né, esse título nosso aí, e eu fico sempre com medo de que o Ferreira não escorregue naquela bola. Esse é o meu grande medo. Mas
é legal o futebol por causa disso, né? Hoje eu recebi, para não mentir, que eu não gosto de mentir, eu recebi 3 mensagens por WhatsApp de pessoas ligadas a mim, e as 3 pessoas falaram a mesma coisa. Cara, como que você é frio? Aos 44, numa final de Libertadores, você me dá uma cavadinha daquela. Mas agora eu vou explicar por que daquela cavadinha. Minutos antes, eu tinha tido uma oportunidade, eu saí cara a cara com o goleiro, mas o goleiro estava muito rápido em mim, e eu tentei dar uma chapa, e a bola pega no peito do goleiro. Eu acho que são 10 ou 12 minutos antes dessa cavadinha. E o Ronaldo passou por mim, o Ronaldinho Gaúcho, falou assim: pô, mano, por que você não cavou? Se você cava, você faz o gol. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Aí aos 44 eu saio cara a cara e o homem mandou eu cavar, eu tenho que cavar. Eu peguei e cavei. E o cara acabou tirando em cima da linha, mas eu não vou falar que eu não merecia fazer o gol do título, né? E de cavadinha e dar o título maior da história do Atlético. Mas eu fiquei com gostinho de ter feito aquele gol, e depois Deus me presenteou aí, batendo o pênalti, podendo ser decisivo. Então, acho que acabou presenteando todo mundo aí. Mas confesso que ficou. E depois eu até falei pro Ronaldo: pô, se você não mandasse eu cavar, eu tinha feito gol. Aliás, o pênalti que você bateu naquela disputa lá, acho que ninguém pegaria, né? Você meteu ela lá no gancho mesmo e dificilmente. Isso aí chama medo. Foi, rapaz, negócio, pênalti extremamente bem batido. Ô, Ale, pergunta ao grande Alexandro, nosso convidado de hoje, Ale. Muito bem, o Alexandro, a família do Alexandro é um negócio impressionante, né? Filho do Lela, irmão do Richarlison, todos eles colecionadores de títulos. É impressionante. E continua, né, jogando, continua em forma, continua aí na ativa no futebol brasileiro. O Alexandre, é claro, né, que a carreira vai passando e vai já pensando aí no pós-encerramento. O que você pretende fazer daqui a alguns anos, quando você parar de jogar futebol? Vai continuar no meio do futebol ou vai dar uma folga, vai dar uma esquecida disso aí? Só porque eu tô carequinho igual você já tá querendo que eu pare, né? Hã? Não, de jeito nenhum. Não, na verdade, a intenção é de jogar mais alguns anos. Eu, fisicamente, me sinto muito bem. Eu tô treinando todos os dias. Eu acabei recentemente, acho que uns 10 dias atrás, renovei o meu contrato com o CSA, uma expectativa muito boa de levar o time de novo para a primeira divisão, de poder fazer uma grande competição, e não seria diferente para a minha carreira, né, não pensar em títulos. Então, espero que a gente possa ser campeão da Série B e que eu possa marcar meus gols aí. E aí, pensar em outra coisa após o futebol, confesso a você que vai ser depois, vai ser mais ou menos quando eu tiver aí 6 meses, 1 ano, pensando em parar de jogar futebol. Por enquanto, o ano que vem eu não penso em jogar futebol, então ainda eu não botei nada na minha cabeça, mas confesso que acredito eu que devo trabalhar dentro do futebol, né, cara? Eu nasci jogando futebol, na barriga da minha mãe eu já ouvia de futebol, né? Para quem não sabe, meu pai é o Lela, foi jogador de futebol, então eu respiro futebol, amo aquilo que eu faço, e com certeza quando eu parar, mesmo eu tendo já algumas coisas fora do futebol, mas acredito muito que eu devo ficar próximo aí do futebol. Ô Alexandre, eu acho que tem muito que a gente pode falar, tanto da passagem sul pelo Atlético, até do Cruzeiro também, que você teve mais no início da carreira, mas queria que você falasse, você citou a renovação contratual com o CSA, queria que você falasse um pouco de qual a situação no CSA, né, por conta dessa pandemia, o que foi feito com relação a corte salarial, se já tem aí uma ideia de volta aos trabalhos, como é que está a situação de momento aí no CSA com essa paralisação? Essa paralisação, como eu falei numa outra entrevista que eu dei, né, como a CBF não se posicionou,
a CBF, acredito eu, isso é uma opinião minha, ela tinha que se posicionar e definir uma data para que todos os estados voltassem ao mesmo tempo. Então, quando ela não se posiciona, a gente vê posturas como a do Internacional, que voltou, para mim, precipitado, outros estados querendo voltar, o próprio Minas, né? Parece que fez o teste aí do pessoal do Atlético e deva estar retomando as atividades. Então, acaba cada um pensando de uma forma, né? Isso é muito ruim, porque o Inter voltou a treinar e ele vai jogar o Campeonato Brasileiro contra quem? Se ninguém está treinando, se ninguém está trabalhando. Então, é um negócio que acaba ficando até sem pé, sem cabeça, né? Um clube voltar sozinho para jogar que competição, que campeonato, né? Mas, enfim, enquanto a nossa gloriosa CBF não se posiciona, nós ficamos aí sem saber o que fazer. E lá no estado de Alagoas não está sendo diferente, né? Nós estamos esperando o pessoal da saúde se posicionar, os ministros da saúde, o próprio governador de Alagoas, né? Acredito que o isolamento lá em Alagoas é até o dia 20, mas pode se estender até o dia 30 do final do mês. Então, a gente está aí esperando as autoridades poder decidir para que a gente possa voltar. Mas, por enquanto, é só incertezas mesmo. Léo Gomide. Ô Everton, só para o Alexandre estava comentando aí a respeito dos clubes mineiros, né? O América fará testes nos jogadores e funcionários a partir de amanhã. O Cruzeiro já fez uma parte dos funcionários, vai estar fazendo nos atletas, e o Atlético volta aos treinos amanhã em grupos separados no período da manhã, mas ainda aqui também não temos definição de quando poderemos ter o retorno do campeonato, pelo menos o estadual, né? Então devem voltar, treinar, mas sem uma previsão. Ô Alexandre, prazer conversar contigo novamente. Você falou uma frase interessante no início aí, né? Quando na sua participação aqui, que hoje estão preferindo, acho que foi crianças para correr do que os mais experientes para ajudar, para jogar, enfim. Isso é uma opinião exclusivamente sua, algo que você conversa aí com os companheiros que já tem uma rodagem maior dentro do futebol? Vocês sentem algum tipo de preconceito, ou até dentro do campo mesmo já teve algum tipo de provocação com relação a isso? Não, na verdade a frase que eu falei foi que estão preferindo botar crianças para correr do que os experientes para jogar futebol. Essa foi minha frase. A gente não se sente frustrado, eu muito menos ainda, porque graças a Deus eu tenho uma carreira brilhante, para mim vitoriosa. Confesso que quando eu cheguei no Atlético Mineiro, eu buscava uma oportunidade na seleção brasileira, até porque eu vinha de 4 anos consecutivos, eu vinha de 2009 no Internacional muito bom, eu vinha de 2010 no Internacional com campeão de Libertadores, com artilharia de campeonatos. Aí eu fui para o Vasco e joguei um campeonato no Vasco, onde a gente foi em 2011 campeão, né, da Copa do Brasil, eu pude ser artilheiro da Copa do Brasil. E depois, 2012, quando a gente fez aquela excelente campanha, sendo vice-campeão brasileiro e depois chegando às quartas de finais da Libertadores, perdendo aquele jogo pro Corinthians, que até hoje eu não acredito que a gente perdeu. Mas, enfim, então eu vinha de uma sequência de 2009, 2010, 2011, 2012. E eu acreditava muito em 2013 que eu poderia brigar por uma vaga na seleção brasileira. E o qual aconteceu, né? Quem acabou indo para a seleção foi o meu atacante Jô, que no momento a gente brigava por titularidade. E, infelizmente, ele começou o campeonato estadual jogando titular e acabou fazendo, acho que 4 a 5 gols nas primeiras rodadas e se credenciou titular da Libertadores, e aí acabou seguindo uma programação que eu esperava para mim, que era jogar um bom estadual, ser titular da Libertadores e buscar uma seleção brasileira, o qual acabou não acontecendo e acabou acontecendo com o Jô, e eu dei os parabéns para ele, porque realmente ele mereceu muito. E eu confesso que ajudei muito ele
a buscar esse espaço na seleção. Então, quando eu falo dos jogadores mais experientes, e agora eu vou falar uma coisa que é minha, não uma frase minha, é uma coisa que eu acredito muito, e quando eu falo de crianças, eu falo de jovens, né? Cada vez mais cedo os clubes estão botando os jogadores para jogar com menos idade, estão queimando etapa, aí a gente vê o pessoal da base falando, o jogador está com 16 anos e ele já quer botar no profissional. Mas isso aí tem uma coisa que é óbvio, eu vou até botar essa questão até para vocês aí futuramente discutir. Os clubes não têm escolha, né? Se não é botar os meninos jovens para que possam fazer dinheiro futuramente, porque 90% dos clubes ou até 100% dos clubes estão endividados, de muita dívida, e que com o orçamento da televisão, com o orçamento dos patrocínios, os clubes continuam endividados e não conseguem sair das suas dívidas. Então a chance que os clubes têm de sair do endividamento ou de buscar um fôlego financeiro é vendendo jogadores, vendendo os atletas mais novos. Então é lógico que eles vão optar por jogadores da base, por jogadores mais jovens, para que eles possam ali de 10 ou de 12 jogadores poder vender 1 ou 2 jogadores para dar um fôlego aí no seu caixa. Não estou falando que é errado, né? Mas estou falando que isso virou uma rotina dos clubes, vamos dizer assim, um alívio para os clubes vender 2, 3, 4 jogadores aí para que ele possa ir fazer o caixa, como eu falei. É interessante falar que eu fui divisão de base. O interessante dos clubes não é você forçar o jogador da base, porque você acaba no meio do caminho queimando muitos jogadores da base. O ideal é você ter uma equipe legal, um clube estiver andando legal e você ir colocando jogadores aos poucos, para não queimar jogadores e não queimar etapas. Bom, o Alexandre, a imagem dele sumiu ali, eu pensei que o áudio também havia sumido. Estou ouvindo aqui. Não, tá de boa. Conseguiram me ouvir bem? Não, maravilha, voltou okay. aqui agora. Não, sim, agora voltou, tá tudo normal. Ô Alexandro, você citou aí essa questão das escolhas, por vezes por necessidade, que os clubes fazem. Você acha que a partir de agora, depois dessa pandemia, dessa paralisação, e o quanto está causando um efeito direto na parte financeira dos clubes, né, o impacto será muito grande, você acha que fará com que os clubes apostem ainda mais em jogadores de base, e aí porque custam menos, porque os clubes precisam vender, porque para de repente equacionar e compensar as perdas, eles devem apostar nisso, ou não muda absolutamente nada em relação ao que você disse aí? Vai continuar fazendo para tapar buracos, sem planejamento? O que você pensa daqui para frente, depois dessa pandemia? Na verdade, me assusta muito, né? Alguns clubes que, para mim, estão tentando se esconder atrás da pandemia, né? Tem muito clube que está endividado e está com problema no seu orçamento há muitos anos. E aí quer usar a pandemia para querer desconto no Profut, para querer adiar os pagamentos do Profut. E então, para mim, esse é o grande problema dos clubes do Brasil, né? Os clubes do Brasil há muito tempo não têm boas gestões. Enquanto o Brasil, os presidentes não forem responsáveis pelas suas gestões, eu acredito muito que vamos ter dias difíceis dentro do futebol. E aí, quando você fala sobre os atletas jovens, né, eu digo que não uma aposta, vai ser uma necessidade os clubes colocarem jogadores mais jovens para jogar, né? Vai ser uma necessidade. O clube com pouco caixa, eu acho um absurdo o que os clubes fazem de adiantar a verba de televisão, né? Tem clube que o presidente vai entrar e não tem mais recurso
de patrocínio, ou seja, daqui a 3 anos muda a eleição, entra um presidente e quando o presidente vai ver, ele fala assim, eu vou receber da Globo, não tem dinheiro, vou receber do patrocínio Master, não tem dinheiro, vou receber de X, não tem dinheiro. Então, enquanto os clubes não tiverem uma gestão séria, a gente vai ter muita dificuldade aí para que os clubes realmente retomem aí bom futebol, que retorne aí bons investimentos, bons jovens, e aí a gente vai se deparar futuramente, com certeza, com o modelo que aconteceu na China e que aconteceu na Inglaterra, né? Nós vamos ver brevemente, em alguns anos para frente aí, sheik árabe vindo aqui comprar clubes brasileiros ou chineses vindo comprar clubes brasileiros, que com certeza vai ser o que vai acontecer, porque a dívida que alguns clubes grandes têm no Brasil é absurda e é impagável no meu modo de pensar. Ô Alexandre, você falou no último bloco aí, você fez críticas justíssimas à gestão dos clubes do futebol do Brasil. Em uma outra resposta, agora há pouco, você fez algumas críticas também à CBF, a como ela lida com o futebol. E de fato, todas críticas justíssimas e muito corretas, né? Mas é raro a gente ver jogador se posicionando dessa forma, tanto contra a CBF quanto a gestão dos clubes do futebol brasileiro em geral, sendo que vocês são a principal estrela do espetáculo, né? Se não tivessem os jogadores, o espetáculo não acontece. Você sente falta de posicionamentos mais firmes dos jogadores, que eles participem mais do processo de decisão, inclusive de CBF, de organização de campeonato, que eles tenham, de fato, mais poder de decisão no dia a dia do futebol brasileiro? Na verdade, infelizmente, a nossa classe de jogador de futebol, ela é muito desunida. Ela não é unida. Estamos tentando agora, nessa pandemia aí, tivemos algumas reuniões, tem alguns grupos de WhatsApp com jogadores importantes, jogadores com bastante influência, jogador de seleção brasileira, e estamos tentando aí, eu faço parte também, e estamos tentando, de uma certa forma, tomar algumas decisões que não nos prejudiquem daqui para frente, né? Houve alguns noticiários aí que poderia futuramente prejudicar os atletas, prejudicar os clubes, e nós estamos tentando se posicionar. Mas confesso a você que é muito difícil, o atleta de futebol, ele pensa muito em si, né? É difícil você pensar em todos os atletas, né? Nós tivemos uma discussão dentro do grupo, né? Onde eu mesmo pedi para que incluísse jogadores também da Série D que estavam fora do nosso grupo, né? Para que a gente pudesse saber a realidade de todo mundo. Mas confesso a você que é muito difícil, é muito complicado. E assim, cara, eu sou um cara, tenho 3 filhos, tenho 15 anos de casado, tenho uma carreira, graças a Deus, muito boa, e eu tenho que me posicionar, né? Eu não posso não me posicionar. Eu digo sempre que quando você não se posiciona, você está concordando com aquilo que está acontecendo. Então, algumas coisas que eu não estou concordando, eu tenho que falar. Como eu falei da CBF, não é uma crítica, é uma verdade. Eu acho que a CBF, por ser quem manda no futebol brasileiro, ela deveria falar e se posicionar. Nenhum clube volta agora em maio, vamos voltar tudo junto, entendeu? E quando ela não se posiciona, acaba acontecendo isso que está acontecendo, essa baita, vamos dizer assim, não vou falar palhaçada porque pega mal, mas essa confusão aí de um clube voltando, outro querendo voltar, em Alagoas está no decreto ainda, então como que a gente vai voltar, entendeu? E foi o que eu falei, o Internacional está voltando, eu não estou criticando o Internacional de estar querendo voltar, não é isso, mas ele vai voltar para quê? Ele está tentando voltar para quê? Para jogar contra quem, entendeu? Qual a competição? Então, quando a CBF ela não se posiciona, ela deixa tudo em aberto, aí vira uma bagunça, enfim, e a gente, nós jogadores, estamos tentando de uma certa forma nos posicionar, como foi a redução de salário, como foi alguns assuntos que foi o que eu falei. Alguns clubes tentando esconder atrás da pandemia, né? E a redução de salário, porque o clube não vai conseguir pagar,
pô, aí é um absurdo. Eu sei porque tem clube que não pagou fevereiro, né? E aí ele tá alegando que não vai conseguir pagar o mês agora inteiro. Não, mas ele não pagou nem fevereiro, né? Então, gente, espera lá. Não vamos achar que nós, jogadores, nós somos burros, não. E muito menos o povo brasileiro. Aí vem com notícia dizendo, os clubes não vão conseguir pagar o jogador. Pô, não vai conseguir por causa de um mês? Não vai conseguir por causa de 2 meses? Não, não é. Não vai conseguir porque a gestão é ruim, porque gastou o dinheiro indevidamente, porque está pensando em contratar treinador ganhando milhões, porque está fazendo isso, está fazendo aquilo, e aí se esconde atrás de uma pandemia. E isso, para mim, eu não vou aceitar, e é uma opinião minha, não tenho medo de falar, e até porque eu não tenho medo de falar, porque é uma baita verdade. Tem clube que não pagou férias do ano passado, tem clube que está devendo 3 meses de salário, e aí vem me dizer agora que vai ser difícil pagar. Não, vai ser difícil porque não tem um planejamento, não tem uma gestão correta. E aí eu vou parabenizar agora, publicamente, a gestão do CSA. É um dos poucos clubes que eu trabalhei até hoje que paga rigorosamente em dia. O CSA não deixa virar o mês. O CSA paga no dia 30. O mês do CSA são 30 dias. O CSA está com o salário rigorosamente em dia. Mas se você vê, não tem jogador absurdamente ganhando salário alto. O CSA não faz loucuras. Então é o quê? Isso é o quê? Isso chama gestão. O CSA não tem uma dívida trabalhista, está com a sua certidão negativa, tudo ok. Então isso chama gestão. Não é porque eu estou no clube, eu estou querendo fazer, ele está no CSA e está querendo falar que o CSA é o maior clube do mundo. Não é isso. Eu estou falando aqui de gestão. E aí, por eu ser um pai de família, ser um cara honesto e sincero, tem que parabenizar a gestão do CSA, que paga seus recursos rigorosamente em dias e está fazendo valer a gestão pelo seu presidente Rafael e pelo Raimundo. Ô, Alexandro, você viu de longe aí, e você como ex-jogador pode falar, você viu o que aconteceu com o Cruzeiro, né? O que vem acontecendo já há alguns anos, e o Cruzeiro hoje, a queda para a Série B, e a queda para a Série B, ela tem algumas situações nessa queda que tornam a queda ainda mais grave, né? Porque caiu num ano de pandemia, né? Então ele vai jogar a Série B num ano em que o futebol mundial, aliás, a economia mundial tá sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Você acha que ao longo dos últimos anos o Cruzeiro, foram 2 brasileiros em 13 e 14, 2 Copas do Brasil em 17 e 18, fora os outros títulos conquistados pelo Cruzeiro nos anos anteriores, né? O Cruzeiro é um dos maiores ganhadores de títulos do futebol brasileiro e estando fora do eixo, né? Então hoje o Cruzeiro talvez tenha sido a pior queda de um grande clube para a Série B entre todos da história do futebol brasileiro, porque a queda aconteceu exatamente num ano de pandemia. Ano passado o Cruzeiro não conseguiu jogar na reta final. A questão da gestão pesa, Alexandro. O jogador passa quando o salário não cai, o jogador a perna trava, ou tem jogador que não corre mesmo porque, não estão pagando, eu não vou correr. Você acredita nisso? Não, se fosse assim, eu não ganhava o título da Copa do Brasil, eu não tinha sido artilheiro do Vasco. O Vasco devia, na época, 7 salários de direito de imagem. Então, isso aí é um absurdo falar, até porque eu falo por mim, eu amo jogar futebol, né? Tanto que eu dei o exemplo agora, eu renovei agora com o CSA sem receber. Quando o clube, como a gestão do CSA, o presidente me chamou e falou assim: Alexandro, nós estamos até hoje rigorosamente em dia, certo? Só que nós vamos ter aí 2, 3 meses, 4 meses de dificuldade, né? E aí eu vou pedir uma redução de salário dos atletas. E como que eu vou renovar com você se seu contrato acabou? Eu vou estar sendo injusto com a minha gestão, né? Aí eu falei para ele: presidente, vamos fazer o seguinte,
você quer no clube, eu quero ficar. Eu fico sem receber, então até a gente voltar ao normal, até para não prejudicar o orçamento que o senhor tem para pagar funcionário, segurança, porteiro, enfim. E eu acordei assim, porque eu amo jogar futebol, eu quero isso, entendeu? Então, esse negócio de, não vai correr porque não está recebendo, isso é mentira. Se fosse assim, 90% dos clubes hoje, o jogador não ia correr, porque o 90% não paga em dia, entendeu? Tem a maioria dos clubes aí tá devendo 2-3 meses, essa é a grande verdade. Todo jogador sonha em falar isso, mas ninguém tem coragem de falar. Eu não quero entrar na polêmica do Cruzeiro, eu não vou me estender muito, porque eu não gosto de falar de clube, mas você ganhar título com irresponsabilidade é legal, os jogadores gostam, a imprensa idolatra, o torcedor gosta, mas alguém vai pagar a conta futuramente, né? E muitas das vezes quem se beneficia é o diretor do momento, é o dirigente do momento, é o presidente do momento. E quem que vai se ferrar na frente? É o dirigente que chegou, é o presidente que pegou o clube, é a torcida agora que vai ter que sofrer. Então, ganhar título é bom, mas com irresponsabilidade, lá na frente, você vai tropeçar. Então, infelizmente, o Cruzeiro foi um dos maiores campeões aí nos últimos 10 anos, mas foi irresponsável na sua gestão, não sou eu que estou falando, né? São os números que estão falando, então vai pagar agora nos próximos anos por isso. E é uma pena, porque é um baita clube, é um clube que me abraçou, é um clube que eu particularmente foi um dos primeiros clubes que eu joguei, que eu pude fazer bastante gol, e infelizmente está numa situação difícil, mas que não é só o Cruzeiro, hein? É muitos clubes aí, tem clube querendo fazer estádio aí e tá com 2-3 meses sem pagar, então vamos com calma também. Ô Alexandre, eu concordo plenamente aí com as suas palavras, né? De que más administrações no futebol brasileiro como um todo, elas estão tentando esconder os problemas por baixo da pandemia, ao invés de falar por baixo do tapete, né? Sabendo que essa questão do atraso salarial, né? Seja o salário de carteira, seja o de imagem, é um atraso recorrente, né? Não está acontecendo apenas por conta da pandemia. Exatamente. Só que com a fragilidade financeira que está provocando, né, o coronavírus financeiramente no mundo, essa incapacidade de gestão, ela fica ainda mais exposta num momento como esse, né? Você acha que o futebol brasileiro não vai mudar em nada? Que tem pouca gente refletindo em como poderia realmente melhorar a gestão dele? Pensando a longo prazo, bom, se eu sofrer esse problema aqui novamente no futuro, se for uma pandemia, for outra coisa, como que eu vou resolver? Então vou me antever e vou trilhar um caminho diferente para o meu clube. Eu acho que ninguém está fazendo esse tipo de reflexão. Não, porque os clubes do Brasil, é o que eu te falei, primeiro que ele não tem responsabilidade, os presidentes e os diretores que estão na gestão, né? Então ele não está pensando daqui a 10 anos, ele está pensando no hoje, no amanhã, entendeu? O clube que está endividado, ele está pensando, eu estou endividado, e eu vou me endividar mais. Essa é a grande preocupação do clube hoje do Brasil. Ele não está preocupado em se programar, não, eu vou gastar menos esse ano para que nos próximos anos eu consiga cobrir um pouquinho daquilo que eu devo e vou ajudar na próxima gestão daqui a 4, 5 anos. Eles não pensam nisso. Não sou eu que estou falando, vocês trabalham no futebol muito primeiro do que eu. E vocês sabem que não é assim que acontece. O cara quer apagar o fogo dele. Ele quer ganhar título, ele quer fazer uma boa gestão agora. E o que vai acontecer daqui a 5 anos, 6 anos, se vai ter um coronavírus daqui a 30 anos, ele não está nem aí para isso não. Ele está tentando corrigir um erro do momento agora, o que está acontecendo. Eu acho, sinceramente, pelo que eu venho acompanhando, conheço alguns diretores de clube, já joguei em alguns clubes, venho tendo a oportunidade de participar de alguns grupos de WhatsApp em discussão de futebol. Confesso a você que essa pandemia está me deixando muito assustado do que vai ser o futebol daqui para frente.
eu acredito numa piora muito grande. A situação é realmente preocupante e nós não temos elementos, né, Alexandre, para nós sabermos daqui a pouco o que vai acontecer. Nós não temos elementos, não tem precedente, né? De 100 anos para cá não aconteceu nada igual no mundo. Então, a gente não tem nem onde se apegar. Se apegar ao milagre da ciência, né? De criarem aí sei lá, um retroviral, um medicamento, uma vacina para ajudar nessa história toda, o que realmente é complicado. E o problema é que não não vai mexer no segmento do futebol, não mexe em todos os segmentos, o que preocupa muito mais. Alexandro, obrigado, cara. Eu queria ficar muito mais tempo aqui falando com você, mas a gente, obviamente, tem que entrar em assuntos delicados hoje, porque a Kroll, a empresa que foi, inclusive, contratada para fazer auditoria no clube hoje, soltou parte dos relatórios e são coisas assustadoras, né? Usaram cartão corporativo do clube para pagar até zona, porra, um negócio uma esculhambação, né? Então nós vamos falar desse assunto, mas olha, profunda admiração por você, pela sua família. Ainda bem que eu não vou participar. Não queremos você envolvido nisso. Não, melhor não. Ô Alexandre, você não poderia ir embora sem a gente pedir de você, rapaz. Agora era tão pesado que derrubou até meu. É verdade. A gente caiu tudo aqui, sumir. Não, mas apareceu a tempo ainda. Só despedir de vocês aí, agradecer o carinho aí, agradecer pela oportunidade aí. E vamos se cuidar aí, para que a gente volte o mais rápido possível ao futebol. Importante que você cuide da sua família também, de toda a família, que a gente tem um profundo respeito principalmente por você, pela sua carreira. Você é realmente um exemplo dentro e fora de campo. Grande abraço, Alexandre, até uma próxima. Obrigado, parabéns pelo programa aí.